Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de festa. Estamos participando da mesa do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. E pensando na ceia do Senhor, é importante nós destacarmos aquilo que a ceia não é. A ceia não é uma transubstanciação. O pão não se transforma em carne. E o conteúdo do cálice não se transforma em sangue de Jesus. O pão continua sendo pão e o cálice, o conteúdo do cálice continua sendo suco de uva. Mas a ceia também, ela não é santa. Ela não infere graça. Algumas pessoas acham que por tomar a ceia, e só pelo ato de tomar a ceia, elas já são abençoadas. Algumas pessoas creem que por estar enfermas, só o ato de tomar a ceia, ela vai causar algo no seu organismo e ela será curada ou será abençoada. Isso também não é verdade. O que é a ceia? A ceia é exatamente o que Paulo nos ensina no capítulo 11 de 1 Coríntios. A ceia é memorial. A ceia me faz olhar. A ceia me faz olhar para trás. O que Jesus fez na cruz por mim. A ceia me faz olhar para frente. Pensando e lembrando que esse Jesus que morreu na cruz, ele há de voltar para nos resgatar. E a ceia nos faz olhar para dentro de nós. Examinando cada um de nós. Para que a nossa vida possa ser cada dia mais comprometida com a causa do Senhor. Aí que está a bênção da ceia. A ceia está em nós examinarmos a nós mesmos e no momento em que tomarmos da ceia, olhar a nossa vida, pedir a Deus perdão. Algumas pessoas olhando, olha, quem toma de forma indigna, toma para a sua própria condenação e talvez algumas pessoas que têm alguma situação em pecado, diz, não, eu não vou tomar, porque eu não quero pecar contra o sangue do Senhor e o corpo do Senhor, deixam de tomar a ceia. Não, a ceia não foi feita para nos afastar de Deus. A ceia foi feita para que a igreja de Jesus se aproxime cada vez mais do Senhor Jesus. No momento da ceia é o momento de orarmos a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e participar da mesa do Senhor. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos nesta manhã é Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Leremos o verso 25 a 27 e o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Senhor Jesus amado, aqui está a sua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações. Tenha misericórdia da nossa vida. Transforma-nos, ó Deus, e que nós possamos permitir que teu Espírito Santo possa sondar e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado para que a sua igreja seja edificada e o seu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Custo. Seguir a Jesus tem um custo. Significa que você precisa calcular, você precisa avaliar os ganhos e as perdas. Quando nós temos, porque certamente há, diante do texto que nós lemos, o Senhor coloca para nós que existe custos ao decidir seguir a Jesus. Se eu perguntar a qualquer pessoa e eu pedir para você levantar a mão, você é discípulo de Jesus, eu tenho certeza que esse auditório aqui, todos vão levantar a mão e você que está em casa também provavelmente deve levantar a sua mão. Mas nós precisamos nesse tempo e aqui esse momento de celebração, é exatamente isso, avaliar a nossa própria vida e devemos fazê-lo. Eu não estou aqui para avaliar a sua vida, eu estou aqui para avaliar a minha vida.
E eu tenho que olhar a minha vida, avaliar a minha vida, se eu realmente estou pagando o preço de ser um seguidor e um discípulo de Jesus. O primeiro custo que nós temos aqui é o custo do amor. É o que o Senhor Jesus vai nos dizer no verso 26. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Discípulo é aquele que segue, discípulo é aquele que obedece, discípulo é aquele que está disposto a amar o Senhor incondicionalmente. Não importa o preço que tenha que ser pago. Não importa se ele precisa pensar no seu coração e pensar na sua vida e olhando para o seu coração, tendo a certeza que existe um trono. E quem está sentado nesse trono? Muitos colocam a sua própria família. Muitos colocam os seus filhos no próprio trono. A minha vida é os meus filhos. A minha vida é o meu casamento. A minha vida é o meu trabalho. A minha vida é a minha própria vida que está sentada no trono. A minha vida é meu time de futebol, nem se fala nisso. Né? Coisas para se esquecer. Mas sempre colocamos algo no trono do nosso coração. E quando nós colocamos, por exemplo, os nossos filhos no trono do nosso coração, nós não sabemos educá-los da forma que tem que ser educado. Dia desses, conversando com o pai, ele me disse, rapaz, eu estou com um filho em casa de 14 anos, e eu fui dar uma bronca nele, ele me peitou. E ele cresceu para cima de mim, e eu me encolhi. Eu falei, é mesmo? O que eu faço? Olha, eu não sei. Quando eu fiz isso com meu pai, eu quase perdi os dentes. Quase perdi os dentes. E mãe, então, mãe era terrível. Mãe, o que ela tinha na mão, né, ela dava na gente. Mas formou caráter. Porque minha mãe sabia algo muito interessante, que uma vez a minha irmã queria passear e a minha mãe falou assim, olha, você não deve ir, você não vai, fica em casa. E ela, puxa vida, mãe, eu achei que se ela fosse minha amiga. E ela falou assim, nesse momento eu não posso ser sua amiga, eu tenho que ser a sua mãe. E ser mãe e ser pai, às vezes, significa disciplinar. E nós aprendemos isso quando nós estamos no Senhor. Porque o Senhor mesmo, Ele é um Deus, Ele é um Pai que nos disciplina. Ele nos dá amor, mas Ele também nos disciplina. Ele nos coloca onde nós devemos estar. E quando nós, então, pegamos aquilo que está no trono do nosso coração, que seja os nossos filhos, que seja o nosso casamento, que seja o nosso trabalho, seja o que for que está no trono, e retirarmos aquilo e colocarmos o Senhor, transportarmos o nosso amor, a nossa primazia de amar, colocar na presença do Senhor e ser o Senhor Jesus, aquele que vai conduzir as nossas vidas. Tudo ao nosso redor entra em equilíbrio. Tudo em nosso redor se transforma em bênção. Porque nós aprendemos pelo Senhor como tratar a nossa família. Nós aprendemos com o Senhor como lidar com o nosso casamento. Se você coloca o seu casamento no trono, sabe o que vai acontecer com o seu cônjuge? Ele vai ficar sufocado. E você vai ficar perdido em seu coração, ansioso, ansiosa, enciumado, com falta de confiança, porque você ama demais. Mas quando o Senhor Jesus está no trono, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a confiar e nós aprendemos a depender, não do nosso cônjuge, mas aprender do nosso Deus e amar de forma correta o nosso cônjuge. Mas para isso é necessário que o nosso amor incondicional esteja nas mãos do Senhor. Quando nós amamos a nossa família mais do que a Deus, quando nós amamos os nossos irmãos mais do que a Deus, a nossa vida perde o rumo. Mas quando nós colocamos o nosso Senhor Jesus no centro
nós aprendemos a lidar com todas as situações ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso casamento, com aqueles que estão ao nosso redor e até com as outras coisas, como profissão e amigos e tantas outras coisas. Mas é necessário que o Senhor seja aquele que nós mais amamos. E hoje, nesta manhã, aqui, quando nós estamos pensando exatamente no Senhor Jesus, pensando no nosso amor a Ele e avaliando a nossa vida, e você deve ser sincero nessa sua avaliação, se no seu coração não é o Senhor que está sentado no trono, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. E no momento em que você celebrar a ceia do Senhor, se comprometa a deixar que o Senhor sente no trono do seu coração e possa conduzir toda a sua vida a partir de você mesmo. Em segundo lugar, o outro custo que o Senhor nos apresenta é o custo do sofrimento. O verso 27 diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Alguém quer pôr rodas na cruz para facilitar carregar. Talvez ele não tenha que carregar, talvez tenha que só puxar ou empurrar. Mas o Senhor nos ensina que se nós queremos segui-lo, nós precisamos tomar a nossa cruz. E é interessante quando Jesus fala no contexto daquelas pessoas que viviam ali. Aqueles judeus sabiam que quando Jesus falava em levar a cruz, sabia que quando um judeu saía de Jerusalém carregando uma cruz, significava algumas coisas. Significava que ele ia morrer. Ele estaria certo disso. Quando Jesus fala de carregar a cruz, no contexto do judeu, ele saberia que ele sairia carregando uma cruz, acompanhado por um grupo de pretorianos, e que ele não voltaria, obrigado, irmão, e que ele não voltaria novamente a entrar em Jerusalém, porque ele seria pregado numa cruz. Mas ele não somente seria pregado numa cruz, não somente ele ia morrer crucificado, mas antes ele iria ter que sofrer o castigo, os açoites. Ele teria que sofrer porque ele escolheu uma vida. Ele seria renegado, porque quem era pregado numa cruz era considerado alguém de grande ameaça, era considerado alguém que era desprezado pela sociedade. Então ele tinha certeza que quando Jesus falava, olha, você vai carregar a sua cruz, significa que a sua vida nunca mais será a mesma. Ou melhor, você não terá mais essa vida porque você vai morrer. Mas Jesus está dizendo, você terá uma nova vida. Então, para sermos discípulos de Jesus, não podemos querer enfeitar a cruz. Não podemos querer criar rodas na cruz, ou criar um evangelho em que vai nos ensinar, ou vai nos adaptar, ou talvez fazer uma adequação do evangelho, adequação da cruz, dizendo, olha, você está vivendo num mundo conturbado, então para que você tenha uma vida mais tranquila, concorde com algumas coisas, compartilhe algumas coisas. Talvez você olhando o que estão fazendo aí com o nosso mundo, você que tem criança pequena em casa e tem olhado a TV, eu vou dizer para você, não coma mais no Burger King. Não coma mais. Esse povo só sente no bolso. E se nós queremos fazer alguma coisa real, não dê dinheiro para esse povo. Nós temos que ter convicção daquilo que nós queremos. Se nós compactuamos com essas coisas, quem cala, consente. Não estou dizendo para você pegar um cartaz e sair na rua levando cartaz, mas na sua vida, no dia a dia, permita-se ser mártir por causa do Evangelho. Não porque nós escolhemos, mas é porque tem que ser assim. Se nós não pagarmos o preço, e se você quer pagar o preço, pastor, mas eu não estou pagando o preço, mas o preço é você se colocar contra. E como eu me coloco contra? Fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Jesus, procurando levar a vida santa,
defender os ideais do Senhor, os princípios da família. Tudo isso, basta você fazer isso, você com certeza, você será perseguido. É bom ser perseguido? Não, não é. Mas é motivo de alegria quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho. E nós precisamos saber que não há vida fácil para quem quer ser discípulo. Se nós desprezamos a demanda do sofrimento do discipulado, nós não estamos vivendo de acordo com o Evangelho do Senhor. Nesta manhã, na celebração da ceia do Senhor, pense nisso. Se disponha, se coloque dizendo: Senhor, eu quero carregar a cruz que o Senhor tem para mim. E aonde for difícil, eu sei que o Senhor estará comigo. E eu serei abençoado. Mas eu quero testemunhar do seu amor através da minha vida, através das minhas palavras. Que nós possamos realizar na nossa vida e tomarmos posse daquilo que o Senhor nos tem, lembrando que a nossa herança está onde? No Senhor e no céu. A nossa promessa e a nossa herança está em Jesus, no céu, guardada para nós. Aqui teremos sofrimentos, aqui teremos perseguições, mas glória a Deus, porque somos peregrinos. E o que nós passarmos aqui, o pior que seja, será o pior inferno que nós vamos experimentar é aqui. Saindo daqui, estaremos na presença do nosso Senhor. E em terceiro e último lugar, é o custo do desapego. Veja só o que o verso 33 diz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Pastor, eu tenho que deixar de sonhar? Talvez eu não vou mais estudar, talvez eu não vou mais trabalhar, ou talvez eu não vou mais tentar comprar uma casa própria, ou talvez eu não vou mais querer formar família, eu tenho que desapegar dessas coisas. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que isso não pode ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é o Senhor. O que o Senhor está nos dizendo aqui também é que nós podemos sim ter todas essas coisas, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Precisa haver de nós um desapego das coisas deste mundo e começarmos a pensar nas coisas que são do alto. Pensando naquilo que é do alto e deixando aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Se temos algo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, sim, isso nós devemos abandonar. Devemos priorizar a nossa vida com Deus. Devemos priorizar a nossa comunhão com Deus. Devemos fazer com que a nossa vida seja transformada, transportada deste mundo, deste contexto, para o reino do Senhor. Você já tirou mandioca da terra? Você já fez isso? Quem já fez? Já tirou mandioca? Eu já tirei mandioca da terra. E uma vez eu fui tirar mandioca, peguei um enxadão, comecei a bater um enxadão na terra. Meu pai falou: não é assim não. Puxa, né? Você puxa assim, aí sai aquele chapéu aquele sombreiro mexicano que a gente fala, né? Puxa assim, sai toda a raiz, toda a mandioca sai. Aí ele pegava aquilo e transportava para a panela, para cozinhar para nós. O que o Senhor Jesus quer fazer conosco é exatamente isso. Arrancar nós desse mundo e transportar para o reino da sua luz, para que nós possamos ser abençoados. O objetivo é nos conduzir para Cristo. O discipulado tem esse objetivo, de nos conduzir, nos transportando deste mundo, entendendo que nós somos aqui peregrinos, estamos aqui de passagem. Não podemos nos apegar aqui e hoje, cada vez mais, a gente sabe quão frágil é a nossa vida. Cada vez mais nós temos experimentado quão frágeis são as nossas vidas. E que nós não podemos, de forma alguma, nos apegar. Ninguém garante que vai estar vivo aqui amanhã. Ninguém pode garantir. A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus.
E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que nos firmar nas coisas do céu. Tudo é importante. Casamento é importante. Filhos é importante. Possuir bens é importante. Talvez se juntar riqueza é possível, com honestidade, faça isso. Isso é importante. Mas isso não pode tomar o seu coração. No seu coração, e o seu coração, ele tem que ser cristocêntrico. O Senhor tem que ser o centro. Em tudo que você fizer, em tudo que você agir, em tudo que você pensar, Jesus tem que ser o centro. É por isso que Davi, com todas as suas limitações e dificuldades, era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque em tudo na sua vida, em boa parte da sua vida, na maior parte da sua vida, ele levou tudo o que ele tinha que fazer à presença do Senhor. A advertência de Jesus para nós, ela é precisa. Aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e do seu ensino, e aquele que for incapaz de se desvincular-se de tudo que tem nesse mundo, não pode ser discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Amém? Você é discípulo de Jesus? É em cima aí? Amém? Todos juntos somos discípulos de Jesus? Amém.